semestre de Psicologia da Uninasal Doroteias. Hoje estamos trazendo uma contribuição para o canal TCC na Prática e vamos estar falando sobre a esquizofrenia. Tiago, quais contribuições você traz hoje sobre esse assunto? A esquizofrenia é um transtorno mental crônico, que ela surge no final da adolescência e no início da fase adulta. E aí esse processo de esquizofrenia, ele traz alguns elementos positivos e negativos. Os positivos é quando o sujeito consegue identificar as suas alucinações e delírios, trazendo aí dentro das alucinações auditivas e visuais. E ainda os pontos negativos que o sujeito apresenta, muitas vezes são as perdas, E aí essas perdas elas podem servir de gatilho e isso deixa o sujeito muito desorganizado. Dentre ainda, a gente tem algum esquema que a terapia cognitiva comportamental é a TCC, que seria uma abordagem mais apropriada, diga-se de passagem, ou ideal para se trabalhar a esquizofrenia. E esse esquema ele é compreendido por 3 pontos, onde o sujeito vai trabalhar os seus pensamentos, os seus sentimentos e os seus comportamentos, E quando ele trabalha cada ponto desse, é preciso que ele consiga identificar e dar nome para aquilo que ele sente, considerando que ainda consideramos como um ponto primordial ou principal, é necessário que o sujeito que é diagnosticado como esquizofrênico, dentro do processo terapêutico, é necessário que ele tenha uma relação de confiança, de extrema confiança com o seu terapeuta. Para que o processo consiga ter êxito, ele só vai conseguir dar continuidade ao tratamento se ele tiver essa relação de confiança. E uma outra dica que a gente deixa aqui para os profissionais que querem trabalhar com esquizofrenia é que o esquizofrênico ele não pode ser contrariado. É muito importante que o terapeuta entenda, compreenda, que ele, em momento algum, sinta-se julgado dentre os seus pensamentos. Uma vez que esses pensamentos, ele consegue captar, consegue ganhar a relação de confiança com o seu paciente, e aí sim, aí o paciente começa a evoluir. Depois tem um outro ponto, que é considerado como negativo ainda dentro da abordagem da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, é a questão do tratamento medicamentoso. Uma vez que o paciente ele não entende, não aceita esse processo de reconhecer esta limitação, e aí muitas vezes o que o paciente vai fazendo? Vai fazendo desmame por conta própria, ele entende que já está ficando bem, então esses remédios, eles deixam de ser importantes. Então, a farmacologia não vai mais fazendo efeito, e aí isso vai trazendo, muitas vezes, desorganização. E aí, Rose, é onde entra os mitos sobre a esquizofrenia. Sim. E aí, só completando aí um pouquinho do pensamento, Quando o paciente faz o desmame por conta própria, ele corre o risco de ter novamente os sintomas voltando, as alucinações, os sintomas positivos, as alucinações e os delírios. Daí realmente é muito importante que ele respeite esse tratamento, Então, com relação a mitos, que você passou a deixa para mim, mitos, assim, os mitos são os mais variados possíveis, Mas um que eu trago aqui agora, para conversar com vocês, é um mito que ele está na maioria das pessoas que eu já conversei até hoje, que é: o paciente com esquizofrenia é perigoso e é violento, Então as pessoas têm essa coisa de ter medo do paciente porque entendem que ele é uma pessoa violenta por natureza por conta do problema da esquizofrenia, E aí a gente começa aqui a falar um pouquinho, até fazendo um pouquinho aquela coisa da psicoeducação, Explicar melhor como funciona o pensamento, como é o funcionamento cognitivo, de uma pessoa e uma pessoa com esquizofrenia, Então, a pessoa com esquizofrenia, ela vai pensar o quê? Por exemplo, ela vai pensar que aquela pessoa quer me fazer mal, aquela pessoa não gosta de mim, ela quer me prejudicar. Então, a partir desse pensamento que a pessoa com esquizofrenia tem, ela começa a ter sentimentos. Aí é como o terapeuta TCC, ele vai começar a mapear esse funcionamento, Tem esses pensamentos, de perseguição e tal. E aí isso vai gerar na pessoa com esquizofrenia aqueles sentimentos assim, de tristeza por conta daquela situação, de raiva, porque tem alguém que ali para ele é uma ameaça,
E de medo também, né? A pessoa com esquizofrenia, ela tem muito esse sentimento de medo, né? Essa pessoa, esse sujeito com medo, né? Ele vai ter reações fisiológicas, é natural, né? O coração acelera, pode vir a ter suores, pode ter tremores, isso é natural. E aí é onde entra a questão do mito, né? A pessoa com esquizofrenia é violenta, é perigosa. Pronto, se essa pessoa, diante desse contexto que ela sente medo, né? Ela está sendo ameaçada, se ela não está medicada e ela não tem o acompanhamento psicoterapêutico, né? Então, ela pode sim vir a ser agressiva por conta desse medo, né? Ela pode ser agressiva, pode ser violenta, mas é em função disso. Daí a importância do que já foi falado aqui, né? Do paciente não se automedicar, ele seguir o tratamento, né? E fazer essa dobradinha medicamentosa com o acompanhamento clínico através da psicoterapia, onde a TCC tem tido bons resultados, né, na busca da saúde mental, né, e de um comportamento mais funcional por parte dessas pessoas acometidas de esquizofrenia. E aí, dentro da TCC, né, ela também apresenta algumas dicas que são práticas e úteis, né, com base na terapia cognitivo-comportamental. Dentre elas é a psicoeducação, onde você já apresentou. E aí, o que seria essa psicoeducação? Onde vai trabalhar o paciente e a família. Que também até é necessário. Mesmo cuidadores, né? Isso. Podem receber esse aparato de Isso. informação. É necessário trabalhar a família, porque muitas vezes também a família não sabe como lidar com o paciente em surto, Isso, né? Exatamente. Depois tem a adesão medicamentosa, também que nós já falamos que muitas vezes, né, é onde vai ajudar o paciente a equilibrar, a manter uma vida social mais estável. Identificação dos pensamentos. E aqui a gente considera como identificação dos pensamentos como um ponto também muito chave, importante, né? Porque assim, uma vez que o esquizofrênico ele estiver na sua vida social, e quando vier os gatilhos, ele saber identificar, dar nomes para aquilo que ele está sentindo. Isso a gente considera também muito importante. Uma outra dica dentro da TCC é a questão dos treinos, né? De treinar as habilidades sociais. Muitas vezes o paciente em surdo, o que é comum para eles? O isolamento social. Para ele é muito mais confortável fazer isolamento social. Mas esse é o caminho? E é isso que a gente precisa refletir com o nosso paciente, né? Isso. E aí, finalizando, é resolver os problemas. Como resolver esses problemas? Né? E aí, a TCC, ela vem trazer esses 4 pontos, onde o terapeuta vai trabalhar, vai, né, desempenhar alguma atividade voltada para isso. E aí, a gente tem aqui um exemplo, né? Pronto, eu posso trazer um exemplo dentro desse treino das habilidades sociais, né? Porque essa questão social, ela é muito afetada nas pessoas com esquizofrenia, né? Muitas vezes acontece o isolamento mesmo, pela dificuldade que o sujeito tem de se relacionar. Então, para exemplificar aqui um caso, né, de um sujeito com esquizofrenia e as suas dificuldades, e o atendimento, né, diante de uma sessão de TCC, né? Então, eu posso trazer aqui o caso de uma mulher, um sujeito, que ela achava que quando ela estava na igreja ou ela estava no supermercado, nos ambientes, né? Que os gestos dela eram interpretados pelas pessoas como atitudes obscenas. Então, ela ficava muito abalada com esse tipo de situação. Causava muito constrangimento e a desorganizava. Então, na sessão de terapia, né, com a TCC, o terapeuta lembrou que num momento passado em uma sessão, a irmã dela esteve presente. E que isso foi colocado para a irmã, né? Se a irmã já tinha presenciado ela fazendo alguma cena, algum gesto obsceno, né, diante das pessoas. E a irmã falou que não. E nessa interação com a paciente, né, o terapeuta perguntou e ela reconheceu, ela lembrou que a irmã disse, não, eu nunca vi Maria, vou chamar de Maria, né, com gestos obscenos nesses ambientes, né? E a Maria, no caso, se lembrou, né? Então, o terapeuta, diante disso, né, desse acordo, o terapeuta falou, então, se diante dessas situações, né, você pensar que aquilo pode ser um erro de julgamento seu, o que é que você acha de começar a lidar nessas cenas, nesses ambientes, com trazer esse pensamento que pode ser um erro de julgamento, que é possível que seja, já que a sua irmã disse que nunca viu você tendo gestos obscenos.
Então, nesse caso, a paciente, né, ela concordou, ela aqueceu, mas ainda assim ela disse assim, e se eu ficar nervosa? Né? Então, o terapeuta entrou, né, com a seguinte questão: olha, se você ficar nervosa, você reforça esse pensamento alternativo que a gente está combinando aqui. Então, se você ficar nervosa, você reforça esse pensamento que a gente está combinando aqui, que você já concordou, que pode ser um erro de julgamento mesmo, né? E você pratica a respiração e também o relaxamento que a gente já treinou aqui nas sessões, né? Isso pode te ajudar. Então, diante disso, né, é uma das formas, né, que a TCC pode ajudar o paciente a se tornar mais funcional nas suas relações, ou seja, o terapeuta, ele não orientou o paciente para se afastar daquele ambiente que eventualmente pode ser estressor. Ele orientou ao paciente ir se permitindo estar ali, no entanto, ele fez um realinhamento cognitivo para o paciente pensar diferente, agir diferente, fazer respiração, fazer relaxamento e assim contribuir para que aquele paciente se torne funcional. Muito bem, é isso mesmo, né? Temos aí muitas dicas. Então, assim, para resumir um pouco essa conversa que a gente teve hoje, a gente pode trazer algumas principais ideias que foram discutidas, né? A primeira é que a esquizofrenia, ela é sim uma doença crônica, porém ela tem tratamento. Como o Thiago bem falou sobre a TCC, e agora você também mencionou dentro desse exemplo, a TCC, ela traz relevantes contribuições através de suas técnicas. E por último, que é muito importante, o paciente com esquizofrenia, é possível que ele tenha qualidade de vida, desde que ele esteja tendo um acompanhamento, esteja dentro do tratamento. A gente gostaria também de trazer algumas indicações. A primeira é o filme Uma Mente Brilhante, onde traz aí os desafios vividos dentro da esquizofrenia. E o segundo é um documentário, As Vozes de Dentro. Ele foi produzido pela Fiocruz e está disponível no YouTube, né? Isso. Então é isso. A gente gostaria de agradecer por quem esteve aqui com a gente, assistindo, que tenha sido importante essas informações, que tenham trazido aí, aumentado aí o seu entendimento sobre a esquizofrenia. E é isso, né? Até a próxima. Muito obrigado.